de abril. Então, 6 a 8 de abril de 2018, o Festival de Luz Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Então, se programem, se organizem, vão lá visitar o Chico. É um belo programa Pedro Leopoldo visitar o Chico. E fica esse convite. Então, já sei que tem gente de Torres, já em contato com agências de viagem aqui de Torres, para organizar uma inscrição de Torres para ir nesse Festival de Luz. Já está sendo organizado, né? Então, quem quiser, pega maiores informações aí com o Cristiano, que está sabendo dessa viagem para Pedro Leopoldo. Tá lá em cima. Legal. Vou pedir ao Eduardo para apresentar o João para a gente começar. Bom dia, pessoal. O nosso próximo palestrante da nossa manhã será o John Harley, trabalhador do Grupo Espírita Sheila, da Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, da Fundação Cultural Chico Xavier e atualmente é presidente do Conselho Regional Espírita e da Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo. E o principal, né? Depois de falar tudo isso, o principal foi que teve a oportunidade única de conviver com o Chico durante 21 anos. Então, por nosso trajeto na manhã de hoje, nosso amigo John Harley. Bom dia a todos, bom dia a todas. A única coisa que eu estou me queixando aqui na cidade de Torres é mineiro perto de uma praia e não poder usar a praia. É uma tristeza, mas mineiro é insistente. Eu ainda vou entrar nesse mar aí, neste clima. Quero parabenizar os coordenadores deste encontro. A primeira vez aqui que eu estou na cidade de Torres. Aliás, no estado, estive agora em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Reencarnar nesses dois estados não deve ser fácil, porque são tantas distrações que não é fácil não, mas bacana esses dois estados. Eu tenho uma admiração muito grande pelo povo dessa região. E me convidaram para falar sobre Francisco Cândido Xavier. Francisco de Paula Cândido. Chico Xavier. Ou como ele mesmo se intitulava, Cisco Xavier. Doutor Marlene fazia uma pergunta que eu também faço a mim mesmo. Que homem é este? Um homem que viveu no futuro do seu tempo. E na minha opinião, as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia ou no campo da religião são almas solitárias, porque não conseguem compartilhar com a maioria daqueles que viveram. Chico Xavier esteve entre nós e nós não reconhecemos. Eu costumo dizer que era para ter sido, e ontem eu comentei isso com os meus amigos, na casa do Eduardo, o Chico era para ter sido o cara mais marrento do mundo, como diria o bom carioca, de tanta puxação de saco, de tantas bajulações e de tantos elogios. Nós recebemos, alguns anos atrás, uma pesquisadora do estado de São Paulo, chamada Magali Fernandes. Ela construiu uma tese de doutorado intitulada Chico Xavier, um herói brasileiro no universo da edição popular. E perguntei à pesquisadora o que mais chamou a atenção na pesquisa sobre Chico Xavier. Ela respondeu: coerência. Começou simples, permaneceu simples e terminou simples. Não se encantou pelo canto da sereia. Quanta falta Chico Xavier tem feito ao nosso movimento. Eu mesmo tentei puxar o saco do Chico algumas vezes nesses 21 anos de convivência.
E eu repeti uma frase que foi dita pelo Geraldo Lemos. Eu me apropriei dessa frase porque eu acho que ela diz muito. Tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Me disseram na época que eu conheci que ele sabia de tudo. Lá vou eu fazer uma pergunta a Chico Xavier. Aliás, é um caso que eu comentei no último encontro nacional. Tem algum fã do Elvis Presley aqui? Olha, pode levantar. Eu sei que tem mais. Elvis Presley faleceu no dia 16 de agosto de 77. Eu conheci o Chico em maio de 81. Na época se falava que Elvis não morreu. Cabeça do adolescente aqui, já sei quem eu vou perguntar. Claro que eu não teria coragem de perguntar publicamente, mas na hora que nós estávamos sozinhos na Copa, eu, Chico, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro, meu filho. Gente, foi a resposta mais decepcionante da minha vida, porque eu achei que ele faria uma dissertação de Elvis Presley no mundo espiritual americano. Eu falei, Chico, posso fazer uma pergunta? Claro, meu filho. Você tem, não gostava de chamar do senhor, você tem alguma notícia de Elvis no mundo espiritual? Nenhuma, meu filho. E se você souber de alguma coisa, me avise. Tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Se fosse um outro médium, faria como lá o Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo. Fala, fala, fala e não fala nada. Eu nasci na cidade de Pedro Leopoldo e cresci então ouvindo em Chico Xavier. E vou compartilhar com vocês 2 livros que escrevemos sobre a vida e a obra de Francisco Cândido Xavier. Me perguntaram, mas mais 2, dentre muitas obras que existem? Eu diria 3 razões justificaram a escrita desses 2 trabalhos. Primeiro, é um Pedro Leopoldense falando sobre outro Pedro Leopoldense. É um olhar dentre muitos olhares. Doutora Marlene Nobre lançou, antes da sua desencarnação, o belíssimo trabalho Meus Pedaços do Espírito. Ela perguntou ao Chico, e o benfeitor havia dito ao Chico que a verdade é como o espelho do céu, que ao tocar na terra se fragmenta em inúmeros pedaços. Portanto, é a verdadeira história? Longe de ser. São os meus pedaços do espelho. Se nós reuníssemos todos os pedaços do espelho, nós temos aqui o nosso maior biógrafo do Chico, o Carlos. Conseguiríamos dizer quem foi o Chico? Não. Ele é isso e um pouco mais. Segunda razão, informações históricas importantes. Eu me apropriei, eu não sou historiador de carteirinha. Eu me apropriei dos instrumentos da história, da historiografia, e utilizei 3 recursos metodológicos. É uma obra rigorosamente acadêmica? Não, eu acho que ela transita entre um documento histórico, tanto no voo quanto nas trilhas, entre um documento histórico e uma obra poética. Mas eu utilizei 3 recursos metodológicos, como se utiliza na pesquisa acadêmica. A pesquisa bibliográfica e documental. Eu procurei ler tudo que tinha sido produzido sobre Chico Xavier. Fala-se muito do homem, do médium, mas muito mais do mito Chico Xavier. A terceira proposição que justificou, na minha opinião, os 2 trabalhos, para mim a parte mais importante, o que me chamou a atenção em Chico Xavier, não foram as suas extraordinárias faculdades mediúnicas. Eu não procurei o espiritismo pelo sofrimento, eu procurei pela curiosidade.
E este homem, sendo tão humano quanto nós, ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia um ser de outro planeta. Se era, eu não sei. O que eu sei é que ele estava reencarnado, portanto sujeito a todas as dificuldades, alegrias que sofre e passa qualquer encarnado aqui. Então, o aspecto que eu procurei destacar nos dois trabalhos é a humanidade de Chico Xavier. Ou, melhor dizendo, né, Marcelo, a divina humanidade de Francisco Cândido Xavier. E resolvemos escrever esse trabalho, esse nosso primeiro trabalho, produzido e lançado pela editora Vinha de Luz em 2010. Uma garça triste não, um homem extremamente bem-humorado, de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Para mim, o Chico fugiu àquele protótipo do religioso clássico, chato, moralista, infeliz. Ao contrário, o Chico é um homem extremamente bem-humorado. Ele pegava as desgraças da vida dele, entre aspas, e transformava em piada, em trabalho. E olha que eu conheci o Chico em 81. Quantos anos que ele tinha? 71 anos. Imaginava um homem conservador. Mas ao contrário, um homem extremamente bem-humorado. Mas, na minha opinião, com uma certa solidão. Ele ia compartilhar com quem? As dúvidas que ele também carregava como humano, as angústias, porque ele também passou por quadros depressivos. E quem está dizendo não sou eu. E a nossa irmã Nena Galdes, uma carta endereçada do Chico para ela, e ela reproduziu em uma das suas obras. Não teve nenhum privilégio, nenhum. Até os 92 anos, testemunhos diários, sem nenhum privilégio. E aí, precisei conhecer a história para construir esse trabalho, a história da minha cidade. Torres é de que ano? De fundação? Vamos ver aí o pessoal de Torres. Olha, para casa, dever de casa, saber a data de fundação da cidade. Pedro Leopoldo é de 1924. Como município, como vila, 1895, 1896. Não era conhecido como Pedro Leopoldo. Cachoeira Grande, Cachoeira das Três Forças. Então eu precisei conhecer essa história. E descobri uma história oral, pelo fato de eu utilizar o nome Garça nos dois trabalhos. E sendo construído o terceiro, também terá o nome Garça. Vai ser uma trilogia da Garça. E o porquê da Garça? O poeta católico Pedro Leopoldense José Issa Filho, ele entrevistou uma famosa benzedeira de Pedro Leopoldo, Maria Ferreira Tomásia, mais conhecida como Sá Tomásia. E Sá Tomásia disse a ele que a manhã mais bonita que ela já viu na vida dela, morreu com 105 anos, na década de 60, foi a manhã do dia 2 de abril de 1910. Dia de nascimento de Chico Xavier. O caso será contado por uma contadora de histórias de Pedro Leopoldo, chamado Paola Belezia. Com vocês, Paola Belezia, sobre a história de Sá Tomásia. Eduardo, isso. Torres é de 21 de maio de 1878. 1878, Torres. 139 anos. 139 anos. Na estrada que cortava os terrenos da fazenda Modelo, aquém de uns renques de bambu, passava uma ponte sobre o ribeirão do Matuto. Uns 50 metros, sempre descendo em direção à estrada de frente, o ribeirão contornava uma grande várzea.
onde cresciam moitas de capim provisório, moitas de capim gordura, alguns juncos, 2 engazeiros e lírios. Lírios de cálice branco e perfumado. E foi aí que nasceu a história que há muito tempo me foi contada. Primeiro, por um velho da estrada de Veracruz. Depois, por Dona Preta e também por Satomásia. Porém, me recordo melhor das palavras de Satomásia, uma velha benzedeira que tinha o dom de contar histórias. E ela me contou que no final do mês de março do ano de 1910 começaram a aparecer garças naquela várzea. E quem olhava da ponte via um branco que se movia e mudava de lugar, e um branco que não se movia e não mudava de lugar. Então, no dia 2 de abril deste mesmo ano, o branco dos lírios e das garças tomou toda a várzea. E foi nesse dia, de manhã bem cedo, que as garças tomaram o céu de nossa cidade, voando em bandos, sem a menor pressa, num ritual de graça e leveza, refletindo a luz do sol em suas asas e espalhando o perfume dos lírios da fazenda modelo pelo povoado de Pedro Leopoldo. Satomásia dizia: essa foi a manhã mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu já vi as manhãs de mais de 30 mil dias. Quem abriu a janela naquela noite teve a impressão de que o céu estava atrás de um vidro de cristal, com as estrelas mais próximas da terra e brilhando mais do que em todas as outras noites. Satomásia ainda dizia que as garças e os lírios vieram para festejar o nascimento do Chico Xavier, no dia 2 de abril de 1910. E o interessante é que quando o nosso amigo Chico se reunia para receber uma mensagem do além, às vezes sentíamos no ar o perfume de rosas e às vezes de lírios. Essa é uma história oral que aconteceu durante alguns anos na cidade de Pedro Leopoldo e foi registrada pelo poeta. Me apropriei dessa história para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, posou na então Rua Quebra-Nariz, a rua onde ele nasceu. Posteriormente, Rua da Matriz. E agora, Rua de São Sebastião. O Pedro Leopoldense já tirou a preposição de, então é Rua São Sebastião. E o nome Bacelli São Sebastião, como o Bacelli diz, quase o Chico teria nascido em Ribeirão Preto, né? São Sebastião do Ribeirão Preto. Quem sugeriu a mudança do nome Rua da Matriz para a Rua São Sebastião foi o pai do Chico, devoto de São Sebastião. Então me apropriei dessa história para falar de Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, de 1910 a 1959. E olha como completa o poeta, falando do Chico e falando da graça, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Eu retirei essa frase de uma das obras do Bacelli, que eu acho que o Chico estava gritando pela sua humanidade. Às vezes tenho a impressão de que Chico Xavier, ele falando dele mesmo, me é uma pessoa completamente estranha. E eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. Eu ficava me imaginando, todo mundo chegava perto do Chico para falar um problema. Imagina se ele falasse assim com a pessoa: não, meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, deixa eu desabafar agora. Ou será que ele não tinha vontade de fazer isso? Um homem de carne e osso, sofreu, chorou, sorriu, amou, sonhou, desejou, trabalhou. Será que ele não tinha vontade?
Nada pior do que constranger aquelas pessoas que ajoelhavam, endeusavam, mitificavam, divinizavam. O Chico gostava. Talvez até eu fico imaginando por que a nossa amizade deu certo. Eu era muito mais ignorante do que sou hoje. Não tinha nada, eu não sabia quem era. Que tratava ele como ser humano. Eu acho que ele gostava. Uma companheira de um jornal de Pedro Leopoldo chamado Oficina Humana, em 95, quando o Chico completou 85 anos de idade, ela me pediu para escrever alguma coisa sobre o Chico. Eu intitulei o artigo A Figura Humana de Chico Xavier, dizendo essas coisas que eu estou falando aqui. Gente, Chico é humano, ele tem sonhos. E mandei para ele alguns exemplares. Para minha surpresa, inclusive eu coloquei o telegrama que ele me enviou no segundo trabalho. Para minha surpresa, ele fala assim: meu filho, gostei muito do que você falou, pode me mandar mais? Ora, não falei nada demais. Eu acho que é exatamente isso. E ele deu tanto sentido a essa humanidade que parecia diferente. Um homem diferente. Fugindo a essa lógica que nós vivemos até hoje, do ponto de vista social. Cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder. E agora o movimento também está acontecendo. Você sabe com quem você está falando? De repente aparece um homem como Chico Xavier quebrando o protocolo. Que homem é este? Só em cima, porque para não ficar extenso, José e Safira. Chico Xavier fazia contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquário. Que legal. De fato, quem tinha um problemão perto do Chico já virava problema. Quem tinha um problema já virava um probleminha. Quem tinha um probleminha, não tinha problema. Chico trazia leveza, suavidade. Estranho, né, a gente falar assim, dessa forma. Mas era isso. É tanto que todas as vezes que eu ia Uberaba, quando eu voltava, eu ficava uma semana santinho. Santo do pau, porco. Ou, como eu disse lá em Santa Catarina, o famoso Denorex. Passou também esse shampoo aqui? Parece, mas não é. Essa é uma foto que nós conseguimos do neto de um dos patrões, Dr. Darwin, na Fazenda Modelo, patrão de Chico Xavier. Uma foto dos anos 50. Lá ao fundo, onde foi psicografado o livro Paulo Estevam. Hoje, sob a coordenação, o espaço da Fazenda Modelo, da União Espírita Mineira, do Conselho Regional Espírita de Pedro Leopoldo e da Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo. Faz parte dos caminhos de luz Chico Xavier. O que será que ele estava pensando aí, Geraldinho? Pedro Leopoldo, em 1924. O antigo, olha o transporte. E o moderno, a estação ferroviária. E por que Pedro Leopoldo? O engenheiro ferroviário, Dr. Pedro Leopoldo da Silveira, construiu um trecho da cidade de Sabará a Pedro Leopoldo. Desencarnou antes de terminar essa obra e homenagearam a estação como Pedro Leopoldo. Eu vou em Pedro Leopoldo, eu vou em Pedro Leopoldo. Ficou a cidade de Pedro Leopoldo. Gente, olha o contexto que renasceu o missionário Francisco Cândido Xavier. Olha aqui, Pedro Leopoldo, olha a rua principal. Aqui tudo água, um brejo. O apelido de Pedro Leopoldo era Vila d'Água. Cachoeira Grande. Hoje, Pedro Leopoldense transformou num filete de esgoto a céu aberto. Acabamos com a água em Pedro Leopoldo. Não sei como é que vocês de Torres estão fazendo com a água de vocês aqui, mas nós lá acabamos. Olha o contexto missionário. Uma criança de 10, 11, 12 anos, frágil, como disse o Marcelo, frágil sou eu, somos nós.
uma criança e um general. Chico Xavier. Sem sim ou não, já nada de mansuetude na hora de decisão, sobretudo em relação à doutrina. A gente tem uma impressão aí equivocada. Uma criança e um general. A escola onde estudou Chico Xavier. E essa é uma informação histórica interessante. Chico Xavier não estudou no grupo escolar São José, porque ele não existia. Existia um grupo escolar de Pedro Leopoldo em um local que já não existe mais. Quem já foi a Pedro Leopoldo é onde hoje está a Drogaria Araújo. No final dos anos 20, mudou-se de grupo escolar Pedro Leopoldo para grupo escolar São José. O Chico estudou apenas 5 anos. O movimento espírita sempre fez uma relação muito curiosa, eu particularmente não concordo. Mas para valorizar a mediunidade do Chico, desqualificava o ser humano Chico. Ao contrário, o Chico tinha uma mente prodigiosa, um homem inteligente. Não teve formação acadêmica, mas a bagagem que esse homem carregava é de nos impressionar a todos. Olha aí a Rosária Laranjeira, uma das professoras de Chico Xavier, daquela relação 1922, centenário, né, da independência. Lançaram uma redação, Dona Rosária lançou para os seus alunos. Chico Xavier vai escrever, pedindo a todos que escrevessem. Aparece um homem ao lado dele, um espírito, dizendo: pode escrever o que eu vou lhe ditar. Muito honesto com ele e com os colegas e a professora, se levantou, caminhando em direção à professora. O moço ali está dizendo que eu tenho que escrever. Falei: não, Chico, isso é da sua cabeça. Volte lá e escreva. Não, mas Chico, vai lá, senta e escreva. Escreveu. Foi um dos ganhadores premiados na redação. Quando ele foi premiado, uma das coleguinhas da família Leroy, de Pedro Leopoldo, estava mexendo com construção, falou assim: eu acho que ele copiou isso de algum lugar. Vamos ver se ele vai fazer mesmo. Vamos dar um tema e ele escrever. O espírito aparece e fala: pode assumir. E adivinha qual foi o tema? Para pegar: areia. Porque a família dela estava mexendo com construção. Areia para pegar. Dona Rosária lá, não deixou. Pegou o giz, foi no quadro e começou: meus filhos, não escarneçam da criação. Um grão de areia equivale a um pequenino sol refletindo a luz de Deus. Dona Rosária nunca mais permitiu esse tipo de manifestação em sala de aula. Uma informação interessante: Dona Rosária quase adotou Chico Xavier, o pai que não deixou. Dona Rosária amava Chico Xavier, mas não reconhecia, não era possível perceber a dimensão e o quilate espiritual desse espírito. E aqui nós temos a irmã do Chico, a Maria da Conceição Xavier, que levou ele ao espiritismo em 1927. Não sei se está dando para ver, mas uma carinha sofrida. Você já vê que já não era fácil. Quem entregou essa foto é a filha dessa senhora aqui, ó, Maria Barbosa. Para um historiador, receber uma foto como essa, escrita em cima da foto, quase que eu cometi uma aberração. Porque quando ela me entregou, eu falei: meu Deus, escreveram na foto. Foi minha mãe. Que excelente ideia que ela teve. Porque correu o risco de pegar a foto novamente. Nossa, não quer não? E daí, publiquei do jeito que ela entregou. Normalmente a gente colocaria uma legenda, né? Da esquerda para a direita, fulano, beltrano. Olha o menino maluquinho. Ou a metamorfose ambulante, ou o maluco beleza. Vocês já imaginaram o contexto de Pedro Leopoldo? Numa cidade de formação historicamente católica, o que passou esse menino? Os irmãos do arco-íris. Porque o missionário desse quilate não vem sozinho, concorda? Falar em Chico Xavier não é falar só em Chico Xavier. Chico Xavier foi um multiplicador
mas é falar de vários companheiros e amigos do Chico, distribuídos pelo país e fora dele, canalizando esses recursos. Eu gostaria que vocês ouvissem um pequeno trecho de um musical que vai acontecer no Festival de Luz Chico Xavier, entre os dias 6 a 8 de abril de 2018, e eles representaram mais ou menos esse momento, falando desses irmãos do arco-íris, porque o Chico não sabia de onde os espíritos vinham. Ele achava que os espíritos eram do arco-íris, porque eram coloridos. Observe. Quem são? São infinitos, uma ilusão. Vem brincar de pega-pega, vem ensinar coisas boas, vem sorrir de quem nos cega, vem assustar as pessoas. Quem são vocês? Vocês quem são? Serão amigos ou uma invenção? Vem dizer coisas boas, nem acredita, vem consolar minha tristeza e ensinar coisas bonitas. Agora eu tenho certeza, pois são de todas as cores e de tamanha beleza, devem morar no arco-íris. Agora eu tenho certeza, pois são de todas as cores e de tamanha beleza, devem morar no arco-íris. Ai, que filho meu vai crescer uma dúvida? Mas o que chega só um menininho? Mas é por isso mesmo, é de menino sem nosso pepino. Oi, eu lá quero lá saber do coisa ruim, do fantasma de sei lá quem, falando da minha vida, sei lá o quê, da minha saúde, sei lá como. Não se dá reporte isso não. Oi, eu sei isso, gente. Ele vai pro bate, é bate da gente disso. Quem são vocês? Vocês quem são? Vem infinito, último, ilusão. Vem brincar de pega-pega, vem ensinar coisas boas, Vem sorrir de quem cega, vem assustar as pessoas. O menino que eu te falei, mas o seu defeito disso, eu não sei mais o que fazer. Se pode dar defeito no seu lado de Deus, o defeito desse trem, eu não tenho isso. Aí passando da igreja, vocês são um Chico, né? Vamos ver se você está doido ou não está. Qual o nome do seu pai? João Carlos Xavier, E o nome da sua mãe? Maria de São João de Deus, mas todo mundo chama ela de Maria João de Deus. E ela quem é? Ela é cidade, um anjo que a minha mãe falou que viria. Aí, eu tô falando, seu pai. Ele que falou que a mãe dele que falou com ele. Ele que escuta a voz, sei lá quem sabe. Isso é cara de internar nosso filho. Pai de gancho. Chico, conte pra mim o que você vê. Antes eu não sabia nem paz. Na verdade eu não sei direito, mas o que eu vejo, eles parecem um arco-íris. Aí, isso é que fala. Chico, você é um menino lúcido que tem visões. Eu não entendo essas suas visões, meu filho. Mas eu nem acho que não seja cargo da encarnação. O diabo é de mente ocupada. Tem mente vazia, o diabo gosta de bom. E ao invés de deixar o diabo tricotando, vamos colocar o menino para trabalhar no turno da noite na fábrica. Vai trabalhar de terceirão das 3 da tarde a 1 da manhã. Das 6 da manhã vai na escola. Descansa um pouco depois do almoço e depois retoma novamente o trabalho às 3 da tarde. Menino, mente ocupada não permite devagar.
chegou essa criança. Dentre eles, 75 anos dedicados integralmente ao Cristo. Nossa gratidão a este jovem, a esta criança, Francisco de Paula Cândida. Na pesquisa histórica, eu descobri uma informação muito curiosa. Não estendi porque a gente tem que focar na pesquisa, senão abrem outras frentes e você perde ali o foco da pesquisa. Aliás, falar sobre o Chico, essa primeira obra, ela foi lançada 8 anos depois da desencarnação de Chico Xavier. Na pesquisa acadêmica, nós precisamos nos afastar um pouco do objeto ou do sujeito a ser pesquisado, senão a gente não consegue enxergar com uma certa, digamos, clareza. Investigando os reformadores de 30 a 59, nós descobrimos uma informação muito interessante em 53. Perguntarei a vocês, qual foi a primeira instituição espírita fundada na cidade de Pedro Leopoldo? Os pedro-leopoldenses pensavam por unanimidade. Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado no dia 21 de junho de 1927. Não procede. Descobrimos uma instituição fundada no dia 5 de fevereiro de 1903. 24 anos da primeira manifestação das irmãs, de uma das irmãs. Eu fico entendendo como pesquisador que se os pais não procuraram essa instituição em 1927 e foram procurar o casal Perácio na região de Coveiro, é porque essa instituição já não mais existia. Mas ela existiu, por lo menos de 24 anos. Centro Espírita Amor e Luz, com diretoria constituída, está lá no Reformador, homenageando 50 anos que já haviam passado. Reformador de 1953. Olha o presidente, Raul Henriot, filho de francês. Pastor, o que um francês estava fazendo em Pedro Leopoldo? Não era nem cidade, estou falando de vila, povoado. Daí aqui uma pesquisa. O Pedro Leopoldense hoje faz uma breve homenagem ao Raul Henriot, uma das ruas. Você sabe como é que é mineiro, né? Costuma simplificar tudo. Lá se chama Raul Oriote. Acabamos com Henriot. Meu chique aí. Mas olha, ó. Fundador da União Espírita Mineira. E, posteriormente, seria um dos seus presidentes. Durante 2 gestões. Casa onde nasceu? Morou ali por 8 anos. Por que 8? Nós recebemos um documento de Santa Luzia, onde a casa teria sido colocada em leilão devido às dívidas do pai, em 1918. Saíram dessa casa, o obsessor do companheiro passou para o meu aqui agora. Desce. Olha aí, ó. Vamos ver se a gente... Opa, aí, afastou-se. Morou aí durante 30 anos. Sabe essas obras de André Luiz, Emanuel, Humberto de Campos? Boa parte recebidas aí. Palavras de Chico Xavier: casa que muito cresce, o amor desaparece. Voltou ele de novo. Tá? Última residência do Chico em Pedro Leopoldo. Já conheceram? Conhecem? Eu sei que a irmã Aila já conhece a casa de Chico Xavier. Completamos esse ano 11 anos. Para mitificar, divinizar, não. Um espaço. Ah, lá é centro? Não. Museu? Não. Memorial? Não. Casa de Chico Xavier. Aberto ao público, com exceção da segunda-feira. Essa foto é fantástica. Olha o Chico.
Já está se materializando aqui em 1929. O pai, a dona Cidade, estamos chamando de madrasta, boa madrasta, foi uma mãe. Eu acho que o Chico foi um homem carente de mãe. Perdeu a primeira aos 5, a segunda aos 21. Exatamente no mesmo ano que Emanuel assume a tarefa. Curioso, né? Homem carente de mãe. Deslocou todo esse afeto para a irmã, Dona Luísa Xavier. Faleceu em meados dos anos 80. E ele mesmo, deve ter escrito carta para outros amigos, escreveu dizendo que desenvolveu um reflexo psicológico decorrente da morte da irmã Luísa Xavier. Sentiu muito, não é isso, Marcelo? Com a desencarnação da nossa Luísa Xavier. E essa menininha aqui foi onde eu conheci o Chico na casa dela, Dona Cidália Xavier de Carvalho. Olha o tamanho do laço na cabeça, né? Não é fácil. Olha o cabelinho do Chico, a lá Elvis Presley dos anos 30. Olha aqui. O repórter Clementino de Alencar daria aqui uma outra pesquisa. Ele veio da cidade de Niterói, repórter do Globo. Ficou 2 meses em 1935, maio e junho, para desqualificar o médico. Saiu convencido. Seria interessante saber o que aconteceu com o Clementino de Alencar. E este aqui, pai, irmão, amigo, confidente, irmão, José Cândido Xavier. O Chico chorou muito com a desencarnação do José em fevereiro de 1939. Mas os espíritas não podem chorar. Depende. Tem o choro da saudade e o choro do desespero. E eu já tenho uma preocupação que eu vou compartilhar. Minha esposa está me ouvindo ali. O Cícero também está me ouvindo. Eu tenho visto muitas viúvas espíritas alegres. E eu tenho ficado preocupado com isso. Então já autorizei a minha esposa que ela pode chorar com vontade. Se ela não chorar, eu vou contratar em Minas Gerais as carpideiras, das boas, porque se ela não chorar, é que vai me incomodar. Porque é uma felicidade que eu fico preocupado com essas viúvas alegres aí. Eu não sei o que está acontecendo com nós homens. É uma coisa errada, né? Mas tudo bem. Gente, sede do Meimei do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga de 27, o Meimei de 1952, 31 de julho de 1952. Imagina, Ramiro Gama, no livro dos casos, tem uma parte que fala que o pessoal passava no passeio, olhava pela janela, que é perto, e via só ele falando sozinho para o nada. Ficou sozinho durante 2 anos no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ia parar de fazer as reuniões, o Emmanuel, opa, para aí, calma, nós desencarnados também precisamos ouvir. Sozinho falando. Imagina a comunidade de Pedro Leopoldo, aquele menino maluco, falando aparentemente sozinho. Uma outra sede do Luiz Gonzaga, fábrica de tecido, 9 para 10 anos. Eu confesso uma coisa para vocês, eu não sei aonde esse homem arrumou tanto tempo. Publicou, aí chegando na catalogados pela casa do Chico, chegando a 502 obras, com 5 anos de grupo escolar, nos seus mais diferentes gêneros literários. Trabalhou durante 41 anos na sua vida profissional, 1910 a 1961, e aposentou em 61 em Uberaba devido à moléstia incurável em um dos seus olhos. E o mais importante, ele foi pai e mãe para os seus irmãos do segundo casamento. Eu vou inverter a ordem. Dona Cidália, que era menininha, a irmã do Chico do segundo casamento, tratava o Chico como mãe. Trabalhou, psicografou, cuidou da família. Tem gente que fica dentro da casa para se esconder do centro espírita. Tem gente que vai só no centro para se esconder da casa.
Chico Xavier não se escondeu de ninguém. Que homem é esse, né? Fazendo Almeida, trabalhou ali durante 25 anos. Não está dando para ver, mas ele está aqui, ó, pequenininho, Dr. Romulo Joviano, o patrão dele. A casa do Dr. Romulo Joviano, na Fazenda Modelo, e aqui, onde foi recebido o livro Paulo Estevam. Sebastião Scarzello, né? O próprio Chico também dizia Scarzelli, mas o nome correto, Scarzello, baseado no documento assinado pelo próprio Sebastião Scarzello. É uma das figuras importantes na vida de Chico Xavier. A mãe, o irmão, a boagrasta, o sacerdote, Dona Rosália Laranjeira, Sirineus, que ajudavam na caminhada de Francisco Cândido Xavier. Olha o sacerdote aqui, presidente do Faroeste Futebol Clube. Essa é uma foto que eu acho fantástica. Como professor de educação física, se o Chico estivesse aqui, eu botava na capa. Mas era um pereba. O famoso pereba é aquela pessoa que não joga nada, mas um homologista do esporte. E aqui descobri um grande defeito, Geraldinho sabe disso. Ele briga comigo, mas não tem como. Chico Xavier era torcedor do Clube Atlético Mineiro. Um defeito. Não, um defeito. Eu brinco com o Geraldo que desde cedo ele já tinha fixação pelos sofredores. Mas também era torcedor do Corinthians. Nada contra o Corinthians. Né? E torcedor do Botafogo, da Estrela Solitária. Ninguém era perfeito, né? Não era um ser perfeito. Fiz questão de colocar essa foto. Carinha feliz, não tá? Alguém falou assim, mas você vai colocar essa imagem? Se eu pudesse, eu tinha colocado na capa. Para dizer da humanidade de Chico Xavier. Alguém aqui já sentiu raiva? Espírita não pode falar isso, né? Se alguém levantar a mão, não é deste planeta. Porque raiva é uma emoção natural. Chico Xavier também teve as suas emoções naturais. Não podemos permitir que elas se estraguem. Quando uma raiva se estraga, vira o quê? Ódio. Quem já sentiu, está sentindo, não faz bem. O Décio já colocou isso aqui claramente do ponto de vista da ciência. Por que lembra 1944, tirando a Segunda Grande Guerra Mundial, período que ele estava sendo processado pela família de Humberto de Campos. A Federação Espírita e Chico Xavier sendo processado. Os repórteres Davi Nasser e Jamanzon, da revista do Cruzeiro, publicaram reportagem tentando desqualificar o médico. Ser amigo de Chico Xavier hoje é fácil, não é? Está dando até status. Todo mundo é querendo ser amigo de Chico. Uma briga para saber quem é mais ou quem é menos amigo. Eu queria saber qual de nós seríamos amigos de Chico nesse período. Era contado nos dedos. E todo mundo achou que ele seria preso e poderia sobrar para alguém. Os poucos ainda se afastaram alguns. Que homem frágil foi esse? E fragilidade não tinha nada. Que estranho. Eu não falaria desse jeito. Eu não me sinto assim. E o Chico falou com toda a sua sinceridade para um repórter carioca que imaginava encontrar o guru, o grande Chico Xavier, pegou o Chico saindo no final do expediente, aquela roupa encepada, cansada, deve ter pensado aí, é isso aí? Chico responde, eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. O que é isso? Tem algum moralista aqui? Vocês ficariam chateados se eu dissesse que nós, nos movimentos religiosos, somos moralistas? Uns mais
outros menos. Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo. Menos, não consegue se ver, mas consegue perceber o outro. Quando eu chego atrasado no serviço, é excesso de atividade. Quando o outro chega atrasado, é irresponsável. Quando eu passo na rua sem cumprimentar, é distração. Quando o outro passa, é mascarado. Para mim, misericórdia. Para o outro, queima ele, Jesus. Não é mais ou menos isso? Não parece, mas sou eu, tá? Meu pai já desencarnado, minha mãe, eu tive meu momento Zaqueu. O momento Zaqueu foi o seguinte: Chico já morava em Pedro Leopoldo, mas de vez em quando ele ia visitar a família. E eu já tinha informantes da cidade para saber quando ele estava lá. Não sou bobo. Me ligaram: ó, Chico vai hoje na casa de Dona Cidália, onde eu conheci o Chico. Fui para lá preparado. Deixei minha bicicleta em casa para voltar de carona com ele. Cheguei na casa como se não tivesse sabendo de nada. Ó, o Chico aqui, sabia de tudo. Ficamos lá até meia-noite e meia. Conversando. Ô Chico, você me dá uma carona até na minha casa? E nós fomos pegar uma carona com ele. O sobrinho dirigindo, ele do lado e eu atrás. E minha mãe havia pedido assim: ô Chico, ô João, se o Chico puder, pede para dar uma passadinha na porta de casa, que eu quero cumprimentar, chamar Arlete, encarnada ainda, graças a Deus. Quando ele estava chegando perto da casa dela, da minha mãe, eu falei assim: ô Chico, minha mãe mandou perguntar se você pode dar uma paradinha que ela quer te dar um abraço. Ele se virou para trás e falou assim: eu não posso entrar na sua casa? As minhas perninhas, a vontade que eu tinha era gritar. Não podia, né? Porque ele havia querendo dizer que ele grava mesmo. Mas eu fui gritar. De repente, nós estamos subindo a escada, só minha mãe acordada. Pedro Leopoldo, 1983. Imagina, meia-noite e meia, ninguém na rua. Quando ela viu o Chico subindo a escada, ela deu um grito. Eu falei: ó, vai desencarnar de tanto susto. Gente, acordou todo mundo. Ficamos de meia-noite e meia a 2h30. Meu momento Zaqueu. Família, olha, João, desce daí, porque hoje eu vou lá na sua casa. Como é que dormia depois? Eu dizia antes, com boca cheia: não, que privilégio de ter conhecido Chico Xavier. Já estou com medo. Marcelo, a palestra de ontem me deixou com mais medo ainda. Dependendo de como eu chegar do outro lado, eles vão perguntar assim: você conheceu o Chico? Eu vou falar: Chico Bento, Chico Buarque, Chico Mendes, porque muito será exigido a quem muito recebeu. Todos nós contemporâneos de Francisco Cândido Xavier, apóstolo do amor e da caridade. Qual é a diferença da primeira capa para a segunda capa? Uma é azul, a garça voando, e essa verde com a garça com os pés no chão. Nós temos uma equipe da Via de Luz Editora absolutamente fantástica. E me passaram essa capa, eu não participei muito da construção da segunda, da primeira sim. E vou fazer aqui uma analogia com vocês. Mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, permaneceu entre nós com os pés no chão, se escondendo. Esteve entre nós e nós não reconhecemos. Uma vez saindo do Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele ia para a casa do André tomar um café de madrugada. De repente ele começou a se iluminar de dentro para fora. Com uma vitória, foi se escondendo. Alguém falou: gente, que luz é essa? O Chico: não sei. Alguém falou: Chico, essa luz é sua, minha não é. Eu fico imaginando se ele fosse eu. Gente, lá mesmo. Tanta puxação de saco, e esse homem permaneceu coerente. Não se encantou pelo canto da sereia. Neste trabalho, nós conseguimos catalogar Chico Xavier pelo estado das Minas Gerais. 36 cidades catalogadas.
naturalmente apareceram planos. Chico era um funcionário público federal, ligado ao Ministério da Agricultura. Uma das funções lá na Fazenda Rodeiro de Pedro Leopoldo era visitar os parques de exposições em Minas Gerais. Portanto, ele conheceu aí Leopoldina, Montes Claros, Uberaba, vários lugares. E o que ele fazia nos seus momentos de lazer? Psicografar, visitar a instituição, divulgar o Evangelho. Durante tantos anos. Casa do Chico, olha a garcinha aí na entrada, um presente dos amigos de Aracaju. Luzirene está aí, nos presenteou, e os amigos, a garcinha aí, ó. 11 anos. Feliz inspiração e iniciativa do nosso amigo Geraldo Lemos Neto. Olha a dona Cidália, aquela menina de laço grande na cabeça. Meu filho, sou eu e a pequena grande Cidália. Faleceu no dia 1º de maio de 2015. Uma trabalhadora do Cristo. Mediunidade absolutamente fantástica. Tive a responsabilidade de acompanhar algumas reuniões. Olha o nosso José Issa Filho. Para mim, o Chico era uma criança e um general. Durante alguns anos, eu trabalhei com um filme com os meus alunos do ensino médio. Hulk, a volta do Capitão Gancho. A história de Peter Pan. Conhece? Robbie Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts. Para mim, fantástico. 3 representações fantásticas. Qual é o diretor do filme? É para dizer que todo adulto, quando cresce e mata essa criança que tem dentro dele, vira pirata. Tem pirata aqui? Pirata é aquele adulto chato, infeliz, triste, moralista. Chico Xavier cresceu de uma vida sofrida, uma infância sofrida, mas não matou essa criança que tinha dentro dele. Um contador de histórias, adorava uma boa prosa e ficava profundamente constrangido com elogios. Não matou essa criança que tem e que deverá também estar dentro de cada um de nós, para a gente não perder o mais importante, o essencial. Vocês têm visitado a Terra do Nunca? Sabe onde fica esse lugar? Não? Na imaginação. Chico mudou para Uberaba em 59. Eu fui olhar a data no calendário. Está no domingo à noite. Chegou lá na segunda. Devia ser umas 15 horas naquela época, ou mais. Adivinha quando foi o primeiro trabalho dele? Segunda à noite, na comunhão espírita cristã, não tinha sede, em torno de uma cisterna. Ele psicografou a primeira mensagem da ida dele a Uberaba, de autoria de Emmanuel: se tiveres amor. Eu fico imaginando se fosse eu, quando eu mudo de uma cidade para outra. Quanto tempo que a gente entra na atividade doutrinária? Olha, no mínimo um mês. Eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar aquilo. Missionário não perde tempo. Trabalhou. Chegou em Uberaba, eram 17 casas espíritas, catalogadas pela AME de Uberaba. Aproximadamente hoje, entre agregados ou não, a AME, mais de 130 casas. População de 315 mil habitantes. Primeira residência do Chico em Uberaba. Olha a quantidade de gado aí. Existe até hoje, mas o público não tem acesso. Pertence à comunhão espírita cristã. Chico morou aí de 59 a 75, a maio de 1975. Olha a casa, foi onde eu convivi com ele. Vivaldo, enorme, uma colaboradora. Olha o bom e velho Chico Xavier. É a imagem que eu tenho ele na minha memória e guardo essa imagem. Chico comia, se alimentava, sabiam disso? A gente fala que não comia, mas está aí. E olha a peruquinha dele. Sofreu demais com os espíritos.
pelo fato de ter colocado uma peruca. Diziam que ele estava ficando vaidoso. E ele falava assim: gente, eu não tenho direito de enfeiar o mundo. Bonito ele não era, mas ficava. Que homem bonito. Que homem belo. Que sabedoria. Uma criança e um general. Eu vou dizer uma frase para vocês que vai retratar exatamente essa imagem. O homem de Chico Xavier. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Nós sofremos pelo desnecessário. E o espírito é curioso. Procura a casa espírita para resolver um problema que no fundo ele não deseja a solução. Que contraditório. Você está dizendo que eu vou procurar o centro, mas no fundo eu não quero solução? Exatamente. Somos como que mendigos da alma. Ficamos cutucando a própria ferida para provocar piedade alheia. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Olha um sapatinho, tinha que dormir ali, senão ele não dormia. Um idoso de 92 anos de idade. Sistemático em algumas coisas, normal, natural. Qual o problema? Mas com uma diferença. Demonstrou uma fidelidade ao Cristo de nos impressionar a todos. Por isso ele nos convenceu, né? O exemplo não é a melhor maneira de se convencer alguém de alguma coisa. É a única. Uma vez eu estava tão entusiasmado, falei para minha esposa Renata, falei: não, Renata, acho que eu estou ficando muito bom. O que você acha? Não, por enquanto eu não consegui perceber ainda não. Está no pensamento. Vocês, não é? Isso é a luta. Nossa, eu tomei uma lambada ali de que eu achei que eu estava bom. É o santo do pau. Você sabe que é uma expressão mineira? Para burlar o fisco português da época, construíamos, os mineiros, imagens de santos com fundo falso em madeira com fundo falso, para contrabandear pedras preciosas, ouro, documentos, livros. Ficou essa ideia. Parece, mas não é. Alguém aqui já entrou numa boa crise? Cabeluda, que também fala assim no Rio Grande do Sul, aquela crise cabeluda. Santa Catarina disseram que é a mesma expressão. Aquela que a gente tem a sensação que vai enlouquecer. Essa é boa. Quem não passou, estou desejando aqui para vocês. Porque nos tira da zona de conforto. Nos tira da zona de conforto. Eu quando entrei, eu também sou formado em psicologia. Entrei num quadro desse, me achando 20 anos de doutrina. Fiquei mais perdido que cachorro quando cai do caminhão de mudança. Voltei na terapeuta. E fiz um comentário dos mais infelizes quando eu entrei. Disseram assim: o que vai ser do movimento espírita de Pedro Leopoldo? Santo do Paulo, estou falando para mim mesmo. Ela esperou que eu me acomodasse. Ela perguntou assim: depois de alguns minutos, você escutou o que você me falou? Não. Aí ela lançou a pergunta e o processo recomeçou aí. Quem você pensa que você é? Quem nós pensamos que nós somos? Ou como dizia o Chico: sei o que devo ser e ainda não sou. Sabemos nós o que devemos ser e ainda não somos. Grupo Espírita da Prece. Nossa, o Chico psicografando. Eu chegava na psicografia do Chico com mais de 71 anos de idade. Eu dormia, comia, ia ao banheiro, o homem psicografando. Né? Não queria perder tempo. Diferente. Não dá para traduzir. Que cena, irmã Ilma. Aliás, a presença da irmã Ilma para mim é um gesto de generosidade, compartilhando conosco. E nós também devemos compartilhar com ela de momentos
todos unidos pelo Cristo, em favor do Cristo, com o Cristo. Olha que cena, o que ele faria ali? Posteriormente, beijaria a mão da irmã. Uma das maiores virtudes de Chico Xavier, respeito pelas diferenças, que o nosso movimento está precisando urgentemente. Quando alguém pensa diferente da gente, nós costumamos dizer ou está obsidiado ou está desequilibrado. É fácil, não há diálogo, pelo simples fato de ele pensar diferente. Eu vou dizer uma coisa preocupante, estou dizendo para mim mesmo que tenho sido reprovado. No movimento espírita estamos nos odiando fraternalmente. Vou repetir. Estamos nos odiando fraternalmente. Ou como dizia o próprio Chico, os espíritas brasileiros conseguiram um prodígio único: serem inimigos íntimos. Respeitar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Difícil. Confesso que eu tenho sido reprovado. Mas estou na luta. A sombra do abacateiro. Eles têm me perguntado por aí, Chico, tem se comunicado por aí? Eu faço uma contra-pergunta. Você deseja a presença dele? Claro. Então se vincule a uma atividade social na casa espírita onde você frequenta. Que era a atividade que ele mais gostava. Não vai dar nome. Pode assinar Zé Mané, Zé Ninguém ou Zé Qualquer. Se ele nunca se importou com o nome em vida, não vai se preocupar com o nome depois das suas encarnações. Chico não é propriedade de ninguém. Extrapolou o nosso movimento. Entrou no rol das grandes almas, como Madre Teresa de Calcutá. Estava dizendo hoje para a irmã. Estive lá no Rio de Janeiro, em Búzios, e vi uma homenagem para Madre Teresa de Calcutá. Nasceu no mesmo ano que Chico Xavier, 1910. E estava escrito embaixo lá da imagem: doar até doer. Tem a cara da Madre e tem a cara de Chico Xavier. Acho que os dois vieram do mesmo lugar. E aqui tem um fato curioso que o Azano me contou. Não sei se ele contou a verdade completa do que ele fez, mas o fato é o seguinte: todo mundo reunido ali, passou do abacateiro. Quem queria sair de perto do Chico? Ninguém. De repente vinha um cachorro que parece que tinha rolado na carniça, de tão fedorento. Mas carente, aquele mineirinho carente, e mineirinho daquele jeitinho, né? Foi lá roçando nas pernas do povo. Chutar um cachorro na frente do Chico. Mas foram dando aqueles popozinhos amoráveis, assim, sai pra lá, filho. Mas eles sistematicamente ali não saíram. O Chico ficou acompanhando, atento, aquele menininho calado. De repente ele se levanta, pega o cachorro e coloca no colo. Essa é a melhor parte da história. A falsidade vem agora. Depois que ele colocou no chão o cachorro, adivinha o que aconteceu? Todo mundo queria colocar o cachorrinho no colo. Marcelo estava lá. Diz ele, é o seguinte: ele falou que Deus totozinho, deu leve, mas colocar no colo o cachorro ele não colocou não. Eu acho que eu faria a mesma coisa, viu, Marcelo? Mas chutar um cachorro na frente do Chico, a atividade que ele mais gostava. Ele sempre buscou a periferia e o asfalto caminhava atrás dele. Que duro, hein? De todas as polêmicas que têm sido ventiladas no movimento, eu fiz questão de colocar no segundo trabalho o retorno de Emmanuel. Conhecendo o Chico, o pouco que eu conheci, eu acho que esse assunto tiraria um pouco da tranquilidade, porque ele tinha uma preocupação muito grande com a obra portentosa de Emmanuel. Para nós, não tenho dúvida, e coloquei vários depoimentos, inclusive aqui dos dois presentes, o Chico afirmando que Emmanuel reencarnou. Aonde? Não nos interessa. Ah, em São Paulo, vai lá. 45 milhões de habitantes. E como nós somos predadores, a espiritualidade já sabe disso, se descobrirmos antes, acabamos.
Nós somos predadores. Ou então vou querer transformar em criança ou um jovem índio ou cristal. Não, é de carne e osso, um ser humano, e vem com o grande desafio. Porque as posições se perdem. Se um orientou, Chico agora orienta. Será conhecido através das suas obras. Não é possível colocar uma luz dessa debaixo do alqueire. Conhece-se a árvore pelos frutos. Se vocês me perguntarem o que foi essencial na vida de Chico Xavier, eu colocaria isso aí. Chico, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou a ele, quem eu já não me lembro mais. Parando a caneta sobre os livros que eu autografava na madrugada, olhou-nos e respondeu: assim, arrependo-me de não ter amado mais, porque é só amor que a gente deixa sobre este mundo. O que é isso? Sabe que ele está brincando com a gente? Porque se nós consideramos que ele amou muito, e nós? Na entrada da casa de Chico Xavier, diz o essencial de Chico Xavier: amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. E aí eu vou compartilhar com vocês, através do musical, de uma cena que eu confesso até hoje não sai da minha memória. Coloquei no primeiro e voltei a colocar no segundo trabalho. Nós estávamos no grupo espírita da prece, o Chico atendendo as pessoas, muita gente, imagina aquelas caravanas, e quem desejava mensagens consoladoras, tinha um rápido contato com o Chico. Nome, data de nascimento, falecimento. Mas não. E naquela fila, umas 80 pessoas, de repente surta no meio do salão uma senhora. Todo mundo parou, porque ela gritou. Todo mundo parou, eu estava ao lado dele, do Chico. Falei, meu Deus, que é isso? Todo mundo parado. Ela havia perdido a mãe, o marido, a mãe e os filhos no acidente automobilístico. Eu fiquei me perguntando, como é que se consola uma dor dessa? Nós espíritas temos alguns jargões clássicos, eu tenho para consolar. Olha, paciência, não cai uma folha senão Deus, que Deus queira. Deus não coloca fase onde você não pode suportar. Eu imaginei que ele falaria isso de nós. Falamos. Eu particularmente, quando eu vou no velório, eu gosto de ficar calado. Eu gosto que a pessoa me veja que eu estou ali vibrando em favor dela. Chico Xavier não falou nada e falou tudo. Caminhou em direção a essa mulher, abraçaram-se e choraram os dois publicamente. Há uma interrogação na minha cabeça até hoje. O que é isso? Alguém uma vez disse assim: ah, John, isso é o amor. Eu vou voltar com a pergunta: que amor é esse? Observe.
nada, esse homem disse tudo. Representou a vida dele, o acolhimento aos encarnados e aos desencarnados. Está mandando um beijo para todos nós. E a maior referência, e a referência na vida do Chico, Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E Chico Xavier, o nosso exemplificador. E aí uma pequena homenagem à nossa eterna gratidão a Francisco de Paula Cândido, Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Para encerrar a nossa fala. A Chico Xavier, a nossa eterna gratidão. Muito obrigado, gente. Eu gostaria de convidar a Caríntia para entregar um livro do John. Como nós estamos terminando essa parte da manhã, enquanto o John recebe o nosso livro por essa bela exposição que nós tivemos, nós temos as inscrições ao auditório, apesar das inscrições, deveriam estar lotando o auditório.
mas as inscrições não estão lotando o auditório como a gente está vendo. A gente sugere a vocês que mandem nos WhatsApps para os amigos, convida o povo para a entidade, porque vamos ter belas 3 lindas palestras de boa tarde. Eu garanto a vocês, e vocês sabem disso, pelos que nós ouvimos da manhã.